E no vídeo de hoje eu quero falar como que eu aprendi a investir em ações, analisar as empresas, identificar oportunidades, qual foi a minha trajetória e como que você pode fazer também para se tornar um investidor mais eficiente, conseguir uma rentabilidade melhor, saber analisar as empresas, a fim de minimizar riscos e otimizar o seu resultado. Então eu comecei a investir lá no mês 1 de 2023, foi quando também eu comecei o canal. Comecei a investir, montei o canal e comecei também a ter um contato maior com ações. Comecei a me aprofundar cada vez mais. Comecei com R$ 500 investidos, no mês 2 não aportei e fui fazendo aportes consistentes. Hoje já estou com mais de 37 mil e não tenho nem 21 anos ainda. Eu comecei com 18, no caso eu estou praticamente 2 anos investindo, tenho 20 anos ainda. Eu criei o canal justamente para ser uma fonte de renda e conseguir ter uma disciplina maior para me aprofundar em ações, porque daí eu seria obrigado a estudar e ter como foco principal no meu tempo livre aprender sobre as empresas e sobre a bolsa de valores. Claro que no começo eu fiz muitos erros, eu não tinha todas essas ações que eu tenho na minha carteira hoje. Eu já acabei comprando Bradesco no passado, acabei vendendo. Comprei também Klabin, comprei Taurus. Acabei comprando também Banco ABC, Vale, diversas outras ações e acabei fazendo a venda. No começo você não tem muita experiência, não sabe quando aquela empresa está barata, qual que é o potencial de retorno no longo prazo. Também acabei comprando criptomoedas, comprei Bitcoin lá no mês 9 de 2023, comprei a R$ 126 mil e vendi a 136 mil, porque de fato eu vi que não fazia parte da minha estratégia, mas poderia ser útil para alavancar a minha carteira. De qualquer forma, foi somente R$ 45. E a rentabilidade da minha carteira nos últimos 12 meses está em 17,4%, bem acima do CDI e acima também do Ibovespa, que rendeu 13,9% nesse pequeno ciclo de alta. E desde o início que comecei a investir, lá no mês 1 de 2023, minha carteira já rendeu 64%, o CDI 21% e o Ibovespa 28%. Ou seja, minha carteira está rendendo mais do que 2 vezes o Ibovespa. Isso que no começo eu não fiz escolhas muito assertivas, não tinha a experiência que eu tenho hoje. E como que eu fui estudando sobre ações e fuçando, metendo a cara? Basicamente no site Investidor 10, aqui você consegue pesquisar qualquer ação, seja por segmentos, no caso small caps, empresas pequenas, consegue ver a agenda de dividendos, as empresas com os maiores dividendos no passado, as empresas com maiores ROIs, receitas, lucros, valor de mercado, separado por setores e as empresas mais buscadas. Então aqui eu comecei a fuçar, comecei a entender os indicadores, como funciona o PL, o valor patrimonial, o que é uma margem líquida considerada boa, a relação EV sobre EBIT e EBITDA. Comecei a ver também sobre ROI e ROIC, crescimento de lucros, liquidez corrente, qual geralmente era a frequência de pagamentos, e fui me aprofundando cada vez mais no site. Também utilizava o Status Invest, que acaba sendo um site bem parecido com o Investidor 10, tem algumas funções que tem aqui e não tem lá, e vice-versa. Utilizei também o Oceans 14, aqui você consegue ver também sobre o histórico de PL no Ibovespa, clicando aqui em cima em ações e depois histórico de PL. Aqui você consegue ver o preço sobre lucro atual do Ibovespa e se desconsiderar a Petrobras e a Vale que acaba distorcendo, também consegue ver que hoje está quase 13 vezes lucro. Também utilizei o site do Fundamentos, que acaba tendo diversas outras funções. Por exemplo, se você clicar aqui na parte de empresa e clicar aqui em buscar, você consegue ver todas as empresas na bolsa. Aí você consegue colocar por cotação em ordem decrescente ou em ordem crescente, por PL, por ROI, por ROIC e por aí vai indo. Consegue fazer um filtro e ver as ações de forma mais dinâmica. Também consegue ver outra coisa muito interessante. Se você digitar a sigla da ação e pesquisar, consegue ver aqui na parte de Insiders, que é basicamente as vendas e movimentações dos controladores, do conselho de administração, da diretoria e por aí vai indo. Se as principais pessoas que estão envolvidas com a empresa que você pesquisou está vendendo ou comprando as ações da empresa. E tem diversas outras funções interessantes, recompra de ações, os proventos acumulados e por aí vai indo. Eu fui fuçando em todas as funções desses sites para identificar e saber o que cada uma faz para utilizar em minha estratégia e em minhas análises. Também utilizei o site do Play Invest, que acaba fazendo simulações desde com aportes mensais ou então com a quantidade fixa de ações. Utilizei o site simularcarteira.com.br, também é para simulações e acaba considerando o reinvestimento dos dividendos. É um site bem preciso. Para site notícias, utilizei o Infomoney, o Money Times, o próprio site notícia também do Investidor 10.
Principalmente esses 3 sites acabam tendo informações mais atualizadas sobre o dia a dia na bolsa. E obviamente as empresas que eu estava de olho, que eu queria identificar se estavam baratas ou estavam caras, eu fiz a planilha de preço teto, estipulei o lucro para cada uma, o payout, cheguei no dividendo por ação, exigi o dividendo mínimo e cheguei no preço teto. Então eu fiz isso com grande parte das ações que eu estou de olho, que eu acho que são boas empresas promissoras e está no meu radar. Junto com isso, fui acompanhando empresa por empresa. Então você pode digitar o nome da empresa e RI na frente aqui no Google. Você consegue acessar o site de relações com investidores que toda empresa é obrigada a ter quando é listada na bolsa. Por exemplo, aqui na Taesa você consegue ver a apresentação de resultados, o release de resultados também, que é um pouco mais avançado. Consegue ver as informações financeiras, remuneração dos acionistas, os ratings de crédito, o endividamento. Consegue ver também sobre as suas concessões, sobre sua política de dividendos e diversas outras informações. É muito mais preciso você verificar no site da própria empresa, porém é um pouco mais complexo, um pouco mais confuso. Por isso que no começo você vai apanhar muito, não vai entender quase nada dos resultados. Por exemplo, você abrindo o material de release da Taesa, acaba tendo muitas informações, são muitas páginas, você não sabe o que filtrar e também não sabe interpretar os indicadores e os dados. Então no começo realmente é muito complicado, principalmente para esse material. Mas o ideal é você ver pelo menos a apresentação de resultados, que a empresa já faz isso pensando no acionista que está começando. Acaba entregando de forma mastigada as informações, o cenário pela frente, o endividamento, o lucro e todas as informações. São somente 15 páginas, as empresas tentam de fazer de maneira mais didática possível, mas claro que não é tão completo, tem informações que podem passar batidas aqui. Isso vale para todas as empresas, inclusive a Klabin, por exemplo, também acaba tendo o seu site de divulgação de resultados, política de dividendos e por aí vai indo. Então o ideal é você explorar muito o site da própria empresa. E outra dica também é digitar a sigla da ação, por exemplo, KLBN11, no caso da Klabin, geralmente as ações mais líquidas, e clicar aqui na parte de notícias do Google. Aqui você consegue ver as notícias que envolvem a sigla. Então logo de cara você percebe que a Klabin está em carteiras recomendadas, claro, não utilize como tomada de decisão. Tem muitos analistas, muitos especialistas que fazem com segunda intenção. Então tome cuidado, faça sua própria análise. Você consegue observar que a Klabin captou 1,5 bilhão via debêntures, ou seja, emissão de dívidas da própria empresa. Também teve pagamento de dividendos da Klabin de 410 milhões e diversas outras notícias. Claro que você pode filtrar pelo mais recente, no último ano e por aí vai indo. E também por relevância, obviamente, as matérias que são mais acessadas. Colocando por data, você vê certinho as notícias mais recentes, até chegar lá no final. Então aqui você fica por dentro das notícias ou então escândalos e problemas que a empresa pode estar envolvida. E obviamente que também tem o YouTube, em que diversos youtubers postam vídeos diariamente sobre ações, sobre investimentos, mas aí é muito importante você filtrar, pode ter informações que não são verdades ou então estão distorcidas e equivocadas de acordo com a realidade e por aí vai indo. Tem muito material na internet, mas nem tudo agrega algo útil. É importante fazer esse filtro, porque cada investidor, cada youtuber tem a sua estratégia e pode ou não funcionar para você. Então pensando nisso, eu acabei criando o meu curso, o meu treinamento Enriqueça com Ações. É focado 100% em ações, como é a minha estratégia de investimento, porque é uma classe de ativos que é mais difícil você analisar. É mais importante você saber quando está barato, porque se você pagar caro, não saber quando comprar, você não tem um bom retorno e ao mesmo tempo assumir muito risco, diferente de fundos imobiliários. Por isso que as ações dão muito mais retorno, porque também exige mais estudo e exige saber comprar na hora certa. Diferente de fundos imobiliários, quando geralmente qualquer preço que você comprar que não seja muito acima do valor patrimonial, você consegue ainda um bom dividendo. Então eu acabei criando esse treinamento direto na prática, sem enrolação, sem teorias mirabolantes, mostrando a tela do meu computador como que eu analiso empresas, seleciono boas empresas que podem pagar bons dividendos, que podem ter um bom crescimento, assim eu minimizo o risco e otimizo a rentabilidade. Então nesse treinamento, para você que começou a investir em ações, eu te ensino desde a introdução, desde informações essenciais que você precisa saber, as siglas, abreviações e indicadores principais das ações. E também, claro, vou te ensinar como interpretar esses indicadores. Não adianta nada falar que um PL abaixo de 10 vezes é bom, sendo que pode variar para cada empresa
e tem vários fatores que podem impactar. Tem aulas também bem mais completas sobre os indicadores, os principais indicadores para você não acabar confundindo. Tem alguns indicadores que não são tão úteis, não são tão assertivos, não impactam muito na empresa. Outros são essenciais, não tem como você não saber como funciona e analisar eles. Também vou te explicar como analisar resultados de empresas, como encontrar o lucro, o dividendo e o preço teto projetado. Não adianta ficar olhando o passado, tem que projetar o futuro, porque o mercado precifica o futuro. O passado já foi, não é garantia de rentabilidade futura. Analisei também a BB Seguridade na prática, que é uma ação muito importante saber comprar barato. Por quê? O seu principal retorno vem do dividendo, é uma empresa de crescimento lento. Também te mostro como analisar empresas cíclicas e empresas de commodities. Te explico também a paridade dos indicadores. Então nem sempre um indicador menor ou maior significa que ele está caindo ou subindo. Por exemplo, se você tem uma dívida em relação ao EBITDA de 3 vezes e no outro ano está em 4 vezes, não necessariamente a dívida subiu. Pode ser que o EBITDA caiu em relação à dívida, mas a dívida líquida em montante, em valor, se permaneceu a mesma coisa ou até mesmo acabou caindo, porém o indicador subiu. Então é bem complexo, é importante entender a paridade dos indicadores, porque é um indicador em comparação com o outro. Por exemplo, o PL é o preço em relação ao lucro da ação. Nem sempre um PL baixo indica que o lucro acabou subindo muito, mas sim que a ação que o preço pode ter caído mais. Também vou te mostrar truques e estratégias para fazer você ter um dividendo maior, otimizar sua rentabilidade. Vou falar sobre diversificação e margem de segurança nas ações. Também vou falar sobre aquele mito que ações que custam pouco podem compensar mais do que ações mais caras, então não tem nada a ver, é muito importante prestar atenção nisso. Também vou te mostrar como identificar se a bolsa de valores e as ações em si estão caras, se é o momento para parar de comprar, se tem que ter cautela e por aí vai indo. Falarei também sobre viver de renda, o que é importante você saber, não cair naquela ilusão que você pode retirar todos os dividendos, é muito importante ficar ligado nisso. E eu estou também adicionando aulas novas de acordo com as sugestões de vocês. Então você que adquiriu o treinamento, você pode mandar sugestão de aulas, vou estar gravando e postando aqui no treinamento. Lembrando que você que adquiriu o treinamento, você tem acesso vitalício, então toda aula nova que eu postar, você terá acesso tranquilamente. Mas com o tempo eu vou reajustando o preço do treinamento porque ele vai ficando muito mais completo e o preço vai acompanhando todas essas aulas e essas vantagens. Então sobre essas aulas novas, acabei postando uma aula bem completa sobre assimetrias e oportunidades, como identificar ações baratas, ações que podem pagar um alto dividendo e pode te dar uma boa rentabilidade. Também falei sobre o desconto de holding, basicamente sobre o Itaú, sobre a Itaúsa, sobre a Bradespar, sobre a Vale. Então a holding basicamente é uma empresa, um CNPJ que investe em outras empresas e tem alguns benefícios sobre isso. Também falei sobre a diferença do lucro e do EBITDA, que é o lucro operacional. Ficar atento a isso, porque tem empresas que têm um lucro baixo, porém um EBITDA alto, que é o caso da Klabin. E também falei sobre benefícios dos juros sobre capital próprio, que é uma modalidade de dividendos que tem 15% de imposto retido na fonte. E agora a última aula, número 18, falei sobre os motivos que justificam você vender as ações. Quais são os motivos que acaba compensando fazer a venda das ações que você tem na sua carteira? E o outro modo sobre as planilhas e formulários, tem a planilha de preço teto com as ações que eu estou de olho, as ações do meu radar. Você pode baixar e modificar de acordo com o seu critério. Tem uma planilha de checklist para você encontrar assimetrias, para você identificar alguns requisitos que acabam mostrando que a ação está barata. Tem um formulário para você enviar sua carteira e ser analisado aqui em vídeo. Outro formulário de sugestão de aulas, você acaba preenchendo e eu acabo gravando o vídeo de acordo com a sua sugestão. E também tem um link para você participar do grupo no WhatsApp, exclusivo para membros e quem adquiriu o treinamento. É um grupo para trocar informações sobre o dia a dia na bolsa. Então o link do treinamento eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também no primeiro link da descrição do vídeo. É um treinamento bem acessível para você que busca a sua liberdade financeira no longo prazo, montar a sua carteira para viver de renda tranquilamente. Mesmo que você investe pouco, no longo prazo você consegue sim montar uma carteira vencedora e consegue se aposentar sem depender do INSS. Então já aproveita, garanta a sua vaga, se torne um investidor de sucesso. Garanta o treinamento com acesso vitalício, com aquela planilha de preço teto e tem também 7 dias de garantia para poder testar o treinamento. O preço é bem acessível,
R$ 127 praticamente não é nada em relação ao seu aporte, em relação ao que você pode ganhar. Uma única ação que você acerta ou compra num preço melhor num único dia é capaz de pagar o treinamento várias e várias e várias vezes. Por exemplo, na minha carteira, com somente 5% de valorização, eu já ganhei mais de R$ 2.000. Isso em 1 ano e meio, fora todos os dividendos que eu já recebi. Se eu tivesse comprado o treinamento lá no começo, tivesse adquirido algum treinamento desta forma, eu poderia ter muito mais investido hoje e teria um gasto de somente R$ 120, eu já teria pagado mais de 20, 30 vezes esse gasto. Então, para você que quer economizar tempo, não quer ficar quebrando a cabeça, quer aprender de maneira didática, fácil e sem enrolação, está disponível o meu treinamento. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.